do lado direito havia lojas, essas lojas aqui no centro. E ali onde está aquela moça de short, atrás dela existe um muro. Tem um muro ali no meio da praça. Era a tribuna dos oradores. Dali discursavam os oradores, a população que se reunia na praça. Então o orador subia lá em cima, a população se reunia embaixo e o orador falava, discursava. Isso. E ali é o local onde São Paulo foi julgado absolvido. Ali, se chama Bema. Bom, aqui desse lado, do lado esquerdo, havia lojas também. Nós vamos ver uma loja muito bem conservada que tem o telhado, o teto em forma de curva, assim, como se fosse um... Oval. Oval. Mas na época cristã, essa loja romana, uma loja romana, tem um arco, termina em arco. Então na época romana era uma loja. Na época cristã, essa loja virou igreja. E ali onde estão aquelas árvores, havia uma porta monumental de entrada dos propileus. Pro quer dizer antes. Prólogo. Pro antes. Pili, em inglês é porta. Propileus são de porta. Os santuários importantes, as cidades famosas, tinham entradas monumentais. Então, por que havia uma entrada monumental? Porque atrás dessa porta, daquele lado, havia uma rua chamada Lequeu. Lequeu era a estrada que começava aqui perto do mercado, na praça, e continuava, ia para o norte fica naquela direção, e chegava até o porto de Lequeu, no Mar Jônico. Então, Corinto tinha dois portos, um porto no Mar Egeu e outro porto no Mar Jônico. E daqui da praça havia duas estradas, uma em direção ao Mar Jônico, até o porto de Lequeu, e do outro lado não dá para ver no desenho, mas imagine que havia uma estrada por aqui, que ia até o Mar Egeu, e essa direção foi aquela tomada por São Paulo para ir, para sair daqui de Corinto. Bom, para que tenha uma ideia certa aqui do local, é assim. O mapa não é assim, é isso. Porque estamos aqui, as lojas estão atrás de nós. Aqui estavam os templos. Aqui a praça. Desse lado lojas. Desse lado esquerdo o templo de Apolo. À direita lojas também. A tribuna dos oradores. E a porta ali. Vendo assim é o certo. Hã? Entenderam? Então vamos andar. Eu peguei tudo. Ela falando, eu pegando e você pegando no papel. Parece que vai dar problema aí, filmando que ele fica Foi restaurado, o telhado era com telhas de barro, o templo de Apolo lá em cima. Desse lado havia pequenos templos romanos. Quem olhasse para cá iria ver isso na antiguidade. Olhem aqui o que iria ver ali. Deixa eu mostrar aqui. Isso, iriam ver aqui. Olhando para cá, iriam ver isso. Tá certo? Pequenos templos romanos aqui no meio desse corredor ali. Tá vendo aí? Agora. Tinha o Senado aqui? Senado aqui tem a impressão que não tinha. Aqui tinha outros prédios públicos. Senado aqui não tinha. Em Corinto. Você vai pegar tanto aquilo lá como aquilo lá. Tá vendo que tem 4-2? Tá vendo? Você fosse falando e filmando as figuras, formavam a cidade. Nossa. Aqui, olhem agora pra cá. Fiquem de um lado pra verem. Você pega aí que eu pego a paisagem. Aqui nós vemos como era esse lado ali atrás. O templo de Apolo lá em cima. Estão vendo o templo de Apolo? Aham. Atrás do rapaz ali havia lojas. Essa é a loja que nós vemos. Aquela loja ali é aquela. Essa aqui. O telhado com telhas de barro. Ali, mais adiante, ali na frente da igreja, aquela igreja nova, a igreja de São Paulo, a igreja ortodoxa, havia estátuas de escravos, de prisioneiros. A fachada dos cativos, nós vimos as duas estátuas no museu. Havia 4, mas 2 estavam ali no museu. Nós vimos, se lembra aquelas 2 estátuas apoiadas na parede? Se lembram? Daquelas 2? Eu vi. Você quer que segure o envelope para você? Não precisa, mas eu preciso. Perdi as estátuas. Essas 2 aqui, ó. Essas 2 estavam ali em forma 4. E ali onde estão as árvores ficava a entrada monumental, os propileus. Agora, vamos para lá. Podem ver até que nível eles tiveram que escavar. Estão vendo ali, olha aí. Tudo aquilo ali estava tapado com terra, até aquele nível ali, tudo estava tapado com terra. Tá falando, Rapidinho, por favor. Não, vai bater uma foto para chegar aqui. Peraí. Já? Rapaz, não, bate um aqui comigo. Vamos. Peraí. Brasil,
18. Cadê a Bíblia, irmão? Aí no carro. Paulo era hostilizado em Corinto. Mas em Atos 18, 9, diz a Escritura que o Senhor falou em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles, os coríntios, a palavra de Deus. Mas sendo Gálio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus com fortemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, exatamente aqui, a este lugar, ao templo, dizendo: este, Paulo, persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gálio aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Gálio nada destas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, como Nina nos disse, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Esse mesmo Paulo, que aqui foi julgado e que teve muita gente a quem falar das verdades de Deus, escreve mais tarde a carta aos Coríntios, cujo capítulo 13 eu vou ler para os irmãos, e eu considero este um dos maiores presentes de aniversário que o Senhor já me concedeu. O presente de estar aqui, nesse lugar, onde havia uma igreja a que Paulo tanto amou. E o amor ele descreve nestas palavras: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada seria. A caridade, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas honra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Levava para casa. Mas é potável ainda e aproveitam para o abastecimento da cidade aqui fora. Bom, então, na antiguidade era a fonte de água pública, as mulheres vinham aqui e levavam água para casa. Levavam água para casa. Vamos já. Na época, os romanos colocaram um jato. Já que são colocados pelos romanos, os romanos fizeram expansão da fonte. Bom, então o Homero
eucaliptos à direita e à esquerda, laranjeiras mais afastadas à direita e à esquerda, espirradeiras aqui no meio. Bom, então, o Homero, que escreveu a Ilíada e a Odisseia, não viveu na época micênica. Ele viveu posteriormente. Viveu no 8º século a.C. Quer dizer que ele escreveu. Agora eu falei, olhem ali, eu falei sobre a fortaleza de Palamedes, mas não cheguei a concluir. Não falei como é o acesso lá em cima. Lá em cima existe duas maneiras, quer dizer, existem dois caminhos. Existe uma estrada do lado esquerdo do morro, a pessoa sobe até lá em cima. Mas existe a escadaria, que dá pra ver aqui a escadaria que vai subindo ali pra cima. Essa escadaria tem 999 degraus. Quem estiver dormindo aí vai subir a escadaria. Por isso acordem, hein? 857 degraus e outros fora e outros dentro, um total de 999 degraus. Fortaleza de Palamedes, a cidade de Náuplia. Ali no mar, o forte de Burge, uma ilha pequenininha com um forte, o forte de Burge, que data do século XV. Náuplia, essa cidade, teve importância na época dos turcos. É importante por isso, depois da Guerra de Independência, aqui na Grécia, houve ocupação turca durante quase 400 anos.